Olá, eu sou a Dulcineia, estudante de Pedagogia pela UERJ, no Polo de Resende, e vou fazer a leitura da aula de Psicologia da Educação, o texto 1 da aula 3 que se encontra na plataforma. O intuito das minhas gravações é assimilar mais um pouco o conteúdo, coloco um fone de ouvido, vou fazendo as minhas atividades corriqueiras, vou ouvindo a aula e vou assimilando cada vez mais. E se você achar que essa ideia vale a pena, curte meus vídeos, compartilha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que estão na correria, assim como eu estou e você também, eu acredito que esteja, tá? A intenção de fato é ajudar. Já vou pedir desculpas se eu errar o nome de alguns autores, filósofos, porque são nomes complicadíssimos, então já peço desculpas se eu errar, mas eu aceito que me corrijam aí embaixo nos comentários. Vamos lá? Psicologia da Educação, aula 3, texto 1, página 1ª. A teoria comportamental, behaviorismo, a compreensão do comportamento a partir dos estímulos do meio. No início do século XX, a psicologia obteve status de ciências, através das pesquisas desenvolvidas pelos laboratórios de psicologia na Alemanha, que buscavam explicar o comportamento humano. Neste processo, a perspectiva comportamental ou behaviorista se destacou por estudar o comportamento humano enquanto fenômeno observável, produto da relação entre o estímulo, elemento que leva o indivíduo a agir e a resposta que ele produz. Assim, deixaram para segundo plano os comportamentos de objetivamente, dificultando a criação de procedimentos padrões de base científica, para Skinner, 1974, página 17. As explicações mentalistas acalmam a curiosidade e paralisam a pesquisa. É tão fácil observar sentimentos e estados mentais num momento e num lugar que fazem parecer, sejam elas as causas, que não nos sentimos inclinados a prosseguir na investigação. Uma vez, porém, que se começa a estudar o ambiente, sua importância não pode mais ser negada. O behaviorismo é uma das teorias de aprendizagem mais importantes e tem sua origem nos Estados Unidos, a partir dos trabalhos desenvolvidos por John Watson. A teoria comportamental teve como fundamento a teoria do condicionamento clássico elaborada pelo fisiologista russo Ivan Pavlov. Ante a influência da teoria desenvolvida por Pavlov, a teoria comportamental se caracterizou por focar em eventos comportamentais objetivos, destacando os estímulos, respostas e recompensas que se encontravam envolvidos neste processo. A aprendizagem para behaviorismo é entendida como a aquisição de um padrão de comportamento estabelecido pela relação existente entre o estímulo que o produziu, a resposta emitida pelo sujeito e a presença do reforço. Davis e Oliveira, 2010. Página 2. De acordo com a teoria comportamental, uma vez identificadas as relações entre estímulo e resposta, torna-se possível prever, manter ou eliminar a ocorrência de um padrão comportamental. Dessa forma, a explicação do comportamento, através do uso de metodologias introspectivas, perde a sua relevância. Aí tem um trechinho. Assim, se soubermos que uma criança está há muito sem comer e que por essa razão sente fome e que se sentindo-se esfomeada comerá, então saberemos que se ela não come há algum tempo, então ela comerá. E se tornando-lhe inacessíveis outras comidas, fizermos com que se sinta faminta, e se em virtude de sentir fome, comer então uma certa comida, deverá seguir-se então que, tornando-lhe inacessíveis outras comidas,
nós a induziremos a comer essa comida. Skinner, 1974, página 16. Subtítulo: Behaviorismo metodológico e behaviorismo radical. Ao longo do desenvolvimento da teoria behaviorista comportamental, dois modelos podem ser verificados: o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. O behaviorismo metodológico marca o início do behaviorismo e se opõe de forma contundente à concepção psicológica mentalista que estuda o comportamento humano como sendo produto da vida mental, onde, para explicar o comportamento, considera o que é sentido e observado pelo indivíduo. Dessa forma, como a análise dos fenômenos da consciência era realizada através dos métodos de indagação, como a contemplação e a permitindo múltiplas possibilidades de explicação para o mesmo evento. Logo, essa concepção se tornou um problema para a psicologia que visava se tornar científica. O behaviorismo metodológico promoveu a ruptura do paradigma mentalista, por destacar a ênfase nas atividades mentais, julgando-as inobserváveis e enganosas. O behaviorismo, então, direcionou-se para o estudo do comportamento observável, adotando procedimentos objetivos. Página 3. O behaviorismo, então, se direcionou-se para o estudo do comportamento observável, adotando procedimentos objetivos, controlados e que poderiam ser reaplicados em diferentes contextos e indivíduos, visando atender às regras do método científico presente no início do século XX. Neste sentido, a consciência não seria mais essencial para explicar o comportamento, pois as ações humanas poderiam ser explicadas a partir dos eventos observáveis. Logo, John Watson buscou desenvolver leis gerais que explicassem a relação entre os estímulos e o comportamento, visando responder às seguintes equações: dado o estímulo, prever a resposta. Dada a resposta, prever o estímulo. Watson, 1928, página 2, do livro La Françoise, 2015. Watson conseguiu evidenciar que mesmo as emoções podem ser aprendidas quando controlamos o estímulo para que o comportamento esperado ocorra. Ele comprovou essa hipótese com um clássico experimento realizado com um bebê, o pequeno Albert. O behaviorismo radical, proposto por Burrus Skinner, 1904 a 1990, sucedeu o behaviorismo metodológico de John Watson e denota a intenção de se construir uma filosofia da ciência do comportamento para explicar o padrão comportamental através da análise experimental. Bog Furtado e Teixeira, 2008. O papel do ambiente possui uma importância para a compreensão do comportamento, pois ele é produzido pelos estímulos que se encontram presentes em uma situação específica. Para Skinner, o comportamento, portanto, ocorre através da interação entre algo que o provoca e aquilo que o segue, como uma recompensa ou punição. Desta forma, o comportamento obedeceria aos seguintes esquemas: S elevado a 1, R tracinho S, ou seja, estímulo, resposta, estímulo reforçado ou punitivo. Neste contexto, verifica-se a presença de um indivíduo ativo, que é estimulado pelo ambiente a produzir um comportamento. Esse comportamento, por sua vez, gera efeitos no meio que contribuem para mantê-lo ou eliminá-lo. Por exemplo, em um contexto de aprendizagem escolar, a professora propõe aos seus alunos uma lista de exercícios como tarefa de casa. Estímulo está representado pela letra S maiúscula.
É esperado que os alunos tragam essa lista respondida na próxima aula, comportamento. Na aula seguinte, a professora observa que a maioria dos alunos trouxe a tarefa respondida, comportamento realizado. Aí ela é representada, o comportamento é representado pela letra R em maiúsculo. E dessa forma, elogia a turma dizendo que por terem feito os exercícios vão obter notas boas na matéria. Reforço. O elogio da professora faz com que os alunos voltem a fazer os exercícios toda vez que sejam solicitados. Página 4. Nota-se assim uma relação funcional entre a ação dos alunos fazer exercício e a consequência elogio da professora, que aumenta a probabilidade futura do comportamento ocorrer, conforme nos mostra o diagrama 1. Aí, aqui tem um desenho de um diagrama, se vocês puderem entrar na plataforma para dar uma olhadinha, já vai ajudar bastante. Mas o diagrama, ele fala assim, estímulo meio, exercício da escola. Gera um comportamento, a ação realizada, ter feito os exercícios, continuar a fazer os exercícios, que gera resposta ao meio, elogio da professora, que gera um impacto positivo da resposta, que é o reforço. Tudo isso é o impacto indesejado da resposta, extinção ou diminuição. Gente, eu li aqui, foi um diagrama, então se vocês puderem dar uma olhadinha, eu acho muito mais produtivo. Que às vezes eu descrevo, mas não fica tão bom quanto você olhando. Agora um subtítulo: comportamento respondente ao comportamento operante. De acordo com o behaviorismo, o comportamento pode ser classificado como respondente, ou seja, inato de origem reflexa, e operante. O comportamento respondente seria aquele que ocorre como resposta a um estímulo específico e não é realizado de forma voluntária pelo indivíduo. Ele obedece ao padrão clássico de condicionamento, estímulo-resposta, que é representado entre parênteses pela letra S maiúscula e o R maiúsculo. Depois você dá uma olhadinha. E se encontra independente do processo de aprendizagem. Por exemplo, reflexo de sucção em recém-nascidos. Quando sua boca é tocada, espirro quando as vias nasais estão irritadas. Arrepio da pele quando está frio. Contração das pupilas quando há excesso de luminosidade. Gente, de fato, o bebezinho quando nasce, ele já nasce com esse estímulo de... Você encosta alguma coisa na boquinha dele, ele suga. É interessante demais. Então, quer dizer que quem ensinou? Já nasceu sabendo, né? Então, esse daí é um comportamento operante. Ou melhor, comportamento respondente, que é o inato de origem reflexa. Aí tem uma charge, que aí depois vale a pena você dar uma olhadinha também. E a gente vai para a página 5. No entanto, os comportamentos respondentes podem ser produzidos ou iniciados por estímulos neutros, ou seja, não específicos. Todavia, o condicionamento nesta condição não ocorre de forma natural, sendo necessário que o novo estímulo seja pareado com o comportamento reflexo, levando o indivíduo a responder de forma involuntária a estímulos que antes não respondia. Por exemplo, suponha que em sala aquecida, sua mão direita seja mergulhada em uma vasilha com água gelada. A temperatura da mão cairá rapidamente devido ao encolhimento ou constrição dos vasos sanguíneos, caracterizando o comportamento respondente. Esse comportamento será acompanhado de uma modificação semelhante e mais facilmente mensurável. A mão esquerda não está
Esse comportamento será acompanhado de uma modificação semelhante e mais facilmente mensurável. A mão esquerda, na qual a constrição vascular também será induzida, supõe agora que a mão direita seja mergulhada na água gelada certo número de vezes em intervalos de 3 ou 4 minutos e que você ouça uma campainha pouco antes de cada imersão. Lá pelo 20º pareamento do som da campainha com água fria, a mudança de temperatura nas mãos poderá ser iniciada apenas pelo som, isto é, sem necessidade de emergir uma das mãos na água. O conceito de comportamento operante foi desenvolvido por Skinner e representa a grande maioria do comportamento realizado pelo indivíduo e se caracteriza por produzir efeitos no ambiente de modo direto ou indireto. Podemos citar como exemplos de comportamento operante as inúmeras ações praticadas no dia a dia: ler um livro, dançar, pegar um objeto, estudar, cozinhar, fazer compra, etc. As variações ambientais interferem nessas ações, bem como variações nas ações. Também produzem interferências no ambiente, tornando essa relação contingencial. Dessa forma, nós podemos verificar a ação do indivíduo no meio, a circunstância que o levou a agir e as consequências da sua ação. Lefrançois, 2015. A ação do indivíduo no ambiente é influenciada pelas consequências produzidas por estas mesmas ações, sendo uma das variáveis de controle do comportamento mais importantes no estudo do comportamento. Bog, Furtado e Teixeira, 2008, conforme podemos verificar com o diagrama 2. Aí tem aqui o diagrama 2, que eu vou pedir para vocês dar uma olhada, mas está falando sobre os estímulos. Estímulo, comportamento, que vai para o estímulo 2, repetição do comportamento, aquela situação, né, de enfiar a mão do sujeito dentro da água gelada, né, e esse seria o estímulo e o comportamento. Página 6, Psicologia da Educação. Vamos continuar. No que diz respeito ao controle do comportamento para o behaviorismo radical, ele pode ser mantido ou não em função dos efeitos que é capaz de produzir no ambiente. Através da tabela 1, verificamos como a relação existente entre o comportamento e a consequência produzida por ele influencia na manutenção do comportamento. Então, aqui tem uma tabela que fala comportamento operante, fazer exercício físico, consequência, perda de peso. Repetição do comportamento? Sim. Comportamento operante, estudar para a prova. Consequência, obter boas notas. Repetição do comportamento? Sim. Abrir o guarda-chuva quando chove. Comportamento operante. Consequência, não ficar molhado. Repetição do comportamento? Sim. Outro comportamento operante, acionar o alarme do carro. Consequência, evitar que seja furtado. Repetição do comportamento? Sim. Outra opção, comportamento operante. Outro exemplo, dirigir acima do limite de velocidade. Consequência, receber uma multa. Repetição do comportamento? Não, ninguém vai repetir o erro, né? Então, essa tabela 1, ela é relações contingenciais entre comportamento e seu efeito no ambiente. O comportamento de fazer exercícios físicos tende a ser mantido pelo indivíduo em função de gerar como consequência a perda de peso, que para o indivíduo é positiva. Diferentemente, quando o motorista dirigiu acima do limite de velocidade, ele recebeu uma multa, que não foi entendida como positiva. Logo, ele evitará dirigir em alta velocidade para não receber uma nova multa. É dentro dessa lógica que os padrões de comportamento podem ser mantidos e outros eliminados. A consequência de uma ação produzida no ambiente pode ser de dois tipos, reforçadoras ou punitiva.
A consequência reforçadora ou elemento reforçador consiste no evento seguido ao comportamento, resposta, que aumenta a probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer. A tabela 1 nos mostra como reforçadores os seguintes eventos: perda de peso, obtenção de boas notas, não ficar molhado e evitar que o carro seja roubado. Esses reforçadores contribuem para que o indivíduo mantenha os padrões comportamentais, porque com as consequências produzidas são positivas e impelem o indivíduo a agir novamente para continuar a ter os benefícios. Reforçamento e punição. Quanto ao reforçamento, existem dois tipos de reforços, positivo e negativo. Importante destacar que Skinner não era adepto ao uso de termos subjetivos como satisfatório ou desagradável para qualificar o reforço. Para ele, tais atributos são relativos, tendo em vista que aquilo que é prazeroso para uma pessoa pode não ser para outra, e dessa forma, o mesmo reforço pode gerar consequências distintas na produção do comportamento. Importante destacar que todo reforço positivo ou negativo tem como função aumentar a probabilidade de um comportamento ocorrer. Os efeitos de ambos aumentam a frequência de ocorrência da ação praticada pelo indivíduo. Outro ponto que merece destaque é que devemos considerar o efeito produzido pelo reforço e não a sua natureza, pois é o efeito que vai influenciar na repetição ou não do comportamento. Lefrançois 205. Isso explica em parte porque mesmos reforçadores podem produzir efeitos diferentes nos indivíduos em uma mesma situação. Por exemplo, nem todos os alunos vão fazer o dever de casa novamente, porque foram elogiados pela professora. Nem todos vão praticar exercícios, mesmo tendo recomendação médica expressa para praticá-los regularmente. Gente, eu vou ter que parar a leitura aqui. Eu parei na página 7 porque o meu celular está acabando a bateria. Volto na próxima leitura para continuar a aula 3 do texto 1. Lembrando, parei na página 7. Te aguardo. Tchau.